Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1, A Igreja dos Primogênitos. Autor, Pedro Dong. Semana 2, Os Ministros da Nova Aliança. Domingo. Ler com oração, Gênesis 25, versículos 5 e 6, parte A, que dizem: Abraão deu tudo que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. O direito de primogenitura. As palavras que temos compartilhado ao longo desta semana visam encorajar-nos. Talvez alguns estejam sem ânimo, sentindo-se incapazes de servir como ministros da nova aliança. Queremos lembrar-lhes que Deus já os chamou, escolheu e habilitou para serem ministros da nova aliança. Tomem posse disso. Todavia, para que sirvamos nesse ministério, precisamos fazer um voto ao Senhor e colocar sua vontade em primeiro lugar em nossa vida. Não podemos usar nosso serviço ao Senhor como plataforma para algum tipo de benefício próprio. Se nos apresentarmos para servir em alguma área da igreja com a finalidade de aparecer, nosso serviço não contribuirá para o ministério da nova aliança. Como ministros da nova aliança, devemos tão somente preocupar-nos em fazer a vontade de Deus revelada em sua palavra. Cabe a nós apenas crer, obedecer e deixar que o Senhor trabalhe em nós. O Senhor nos está preparando para sermos ministros da nova aliança. No passado, quando líamos as histórias e testemunho dos apóstolos, não conseguíamos relacioná-las com nossa experiência. No entanto, o Senhor nos tem levado a perceber que essas histórias são como um espelho que refletem o que Ele faz conosco. A segunda carta de Paulo aos Coríntios retrata muito bem isso. A história de preparação desses grandes servos de Deus representa nossa história de preparação. A exemplo do que ocorreu com os apóstolos, não tenha medo de deixar tudo para seguir o Senhor. A escolha de servir a Ele é a mais nobre que podemos fazer em nossa vida. Em minha vida, percebo que desde que escolhi servir o Senhor, tenho sido abençoado em tudo. Hoje, inclusive, sinto-me jovem e cheio de vigor para servi-lo. Servir o Senhor é um direito que devemos valorizar. É como o direito de primogenitura descrito no Antigo Testamento. É um privilégio. Deus nos tem dado muita revelação em sua palavra e sua vontade está cada vez mais evidente para nós. Ao passo que muitos sequer a conhecem. Muitos não conhecem os caminhos do Senhor, os meios de Ele trabalhar. Mas você tem tido acesso a tudo isso. Quanta honra e quanta responsabilidade. O ministério da nova aliança é o ministério de João, o qual permanecerá até a volta do Senhor. Esse é o ministério que encerrará essa era e produzirá os vencedores, os escolhidos de Deus, que receberão a porção dobrada da bênção de Deus. Isto é, não apenas herdarão a vida eterna, mas também desfrutarão do reino milenar. É isso que Deus tem preparado para os vencedores. O Senhor o convida a fazer parte desse ministério de João. Portanto, não perca essa oportunidade, mas agarre-a e valorize-a. Não haja como Esaú em relação ao direito de primogenitura que lhe era devido, trocando-o por um prato de lentilhas. Leamos esse texto de Hebreus, que está registrado no capítulo 12, do versículo 18 ao 25, parte A, que diz: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais,
que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Aleluia! Somos a igreja dos primogênitos, daqueles que valorizam a herança de Deus. O direito de primogenitura dos ministros da nova aliança abrange herdar a terra, reinar com o Senhor e ser os sacerdotes de Deus e de Cristo no reino milenar. Esperamos que essas palavras reavivem a esperança de servir como ministro da nova aliança. Reaja. Deus está investindo em você. Pergunta de hoje: como valorizar o que o Senhor nos tem dado? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.